Fala, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Palmeiras 2, Cerro Porteño 0. Verdão aí chega à quarta vitória aí na Libertadores, 100% de aproveitamento. Verdão aí já classificado aí para as oitavas de finais, galera. Palmeiras aí que no geral tá liderando a Libertadores. Verdão agora aí vai jogar contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro neste domingo. Esse jogo vai ser em casa, mas na Arena Barueri, no domingo aí às 17h30, aí pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. Tô trazendo aqui para vocês o Sport TV News, falando aí dessa grande vitória do Verdão contra o Cerro e dessa grande liderança aí do Verdão na Libertadores. Palmeiras aí que é o maior brasileiro aí em tradição na Libertadores da América, galera. Fica aí até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? De novo, né? Bom, os dois próximos jogos são em casa, mas a classificação já tá garantida. Mais uma classificação na conta do Abel Ferreira. Joga feio, né? Não joga bonito, mas assim, é bom. Joga feio, é bom. Tá nas oitavas da bonito, Que sonho, bonito. né, gente? Não, já teve momentos em que jogou um futebol. Gente, o mais jogo agradável. ontem foi bom. Não, é que eu tô falando no porque geral. essa é a crítica que se faz ao Abel. Ah, Mas o Palmeiras não joga tão bonito. Mas que bom jogar feio, tá nas oitavas. Então, Dois jogos, assim, hein? veja Palmeiras só, eu ainda acho tem. que em nenhum momento jogou feio. Nenhum momento. Eu não concordo com da isso, trajetória do Abel, não acho que em nenhum momento tenha jogado feio. Eu também acho. Acho assim que em poucos momentos deu espetáculo. Mas também o negócio não é esse. Ninguém é contratado para dar O espetáculo. negócio é eficácia, meu amigo. Exatamente. A palavra favorita do Abel. Assim, e se você pegar, vamos pegar um time campeão que jogou feio. Um time campeão que jogou feio. Corinthians, campeão brasileiro de 2000 Santos na Série B, brincadeira. Então, mas aí Série B Mas também tem joga razão. para jogar. Mas tem razão também. O Corinthians jogava feio. O Corinthians do Carille. E o jogava Santos, feio. quem que era esse Santos? Do Carille também, né? E foi lá e foi campeão. Jogava feio, os jogos eram difíceis de assistir, assim, era uma dureza mesmo. Mas assim, Mas o bota o Cruzeiro do Mano, Cruzeiro do o torcedor não tá nem aí com isso, né? O torcedor não tá nem aí com isso, vai lá ganhar. Mais ou campeão. menos, se for campeão, não tá nem aí, né? Exatamente, se for campeão, tá tudo bem, mesmo jogando feio. Não acho que o Palmeiras jogue feio assim em nenhum momento. Acho que o Palmeiras não tem um futebol, muitas vezes não é agradável, mas não chega a ser feio também. Eu nunca concordei com isso aí, gente. E outra, ainda que achar realmente, de vez em quando é feio, o cara chega a disputar todos os títulos das competições de que ele participa. É um problema? Não, se fosse feio o tempo inteiro... Sabe qual é o problema? A gente normaliza muito o que o Palmeiras tem feito. E aí, quando tem uma derrapada, vem uma cobrança assim completamente fora do tom. Isso é saber que são várias competições no ano e o elenco ele tá mais robusto e oferece mais opções para o Abel. Jogo de ontem, Palmeiras foi muito pouco incomodado, poderia ter virado o primeiro tempo com mais conforto se o Vitor Roque não tivesse sido fominha, num lance no finalzinho do jogo. O Estevão tinha feito um gol, belíssimo gol, numa malandragem do Lucas Evangelista com 40 minutos. Aos 44 minutos ele rouba a bola e vai sozinho, ele tem muito espaço, o Estevão se oferece ali para dar opção e eu acho que tem um pouquinho dessa afobação, né, de querer ali dar aquele brilho, quer fazer o gol, quer manter o ritmo, já que ele fez o primeiro gol na partida passada, e aí foi fominha demais. Em outros momentos do jogo dá para sentir que o Vitor Roque está meio afobado, mas ele faz um gol no finalzinho do jogo e aí dá uma abafada. Inclusive, quem viu o jogo percebeu que na saída do intervalo, ele é abraçado pelos companheiros, porque ele tinha acabado de perder esse gol. Então, todo mundo foi lá, deu um abraço. Não, Vitor, é assim mesmo, vamos lá, tamo junto. Ele não foi substituído, ele ficou o jogo inteiro. Então, uma aposta do Abel para dar confiança também. E é isso, são muitos pontos positivos para tirar. E o Palmeiras continua indigestíssimo fora de casa e vai para a sua oitavas de final, pela oitava vez na oitavas de final. E os gols do Vitor Roque vão saindo, vai ganhando confiança, o Abel vai acertando mais uma vez o time, vai descansando discretamente, fazendo algumas modificações aqui, inserindo seus jogadores numa maneira de jogar que todo o grupo conhece, aí também não faz tanta diferença
quando ele faz as substituições. Isso, total. E o Palmeiras vai disputar o título mais uma vez. Ah, pode perder eventualmente nas quartas de final, na semifinal, nas oitavas eu acho improvável, mas assim, pode até acontecer. Não, pode acontecer. Claro, mas vai estar na disputa. Mas aí vai ser uma surpresa absurda. Sim, o improvável do futebol permite que o Palmeiras não esteja na disputa como não esteve. No ano passado não chegou na final. Né? Então pode acontecer, mas esse trabalho é um trabalho que ele vai ter altos e baixos só, e poucos baixos, hein? Não precisa nem pichar os muros do estádio, né? Porque quando tiver os baixos, mas vai ter gente que vai fazer isso. São pouco baixos. Vai ter gente que vai fazer isso. Dura pouco, né, Mário? Não, e assim, porque também o torcedor, e aí não é o do Palmeiras, de outros clubes no Brasil também, certeza que o time deles, só o time deles disputa a competição. Tem lá 20 times, Palmeiras, e o Palmeiras vai ser campeão. Ainda vai perder pro Palmeiras. Só vai perder pro Palmeiras, né? Se não empatar Palmeiras e Palmeiras. Mas assim, tem muitos times, estou falando do Palmeiras porque se desenvolveu essa ideia no torcedor do Palmeiras nos últimos tempos que o Palmeiras tem que ser campeão de absolutamente tudo. Quando você tem outros times no cenário nacional que podem eventualmente contestar o Palmeiras. E esse eventualmente uma vez o Atlético Mineiro, o Flamengo vai contestar outras vezes, o Corinthians num âmbito local com o São Paulo, podem contestar o Palmeiras, como aconteceu no Campeonato Paulista. Você vai ter porque você tem outras potências no futebol brasileiro. Mas esses times estarão lá eventualmente contestando o Palmeiras e o Palmeiras sempre estará presente na disputa. Por isso, para mim, próximo treinador da seleção brasileira. Tá demorando, né? Não vai ser também. Você acha que não vai ser? Não sei. Bom, o Ancelotti... Depende de domingo? Depende do Ancelotti. Depende de domingo. Veja só, o Ancelotti já colocou seus advogados na ativa para sondar qual é a situação do presidente da CBF na CBF. Ah, é? Porque ele não quer assinar contrato com o presidente da CBF, que logo depois que ele assinar o contrato, não vai ser aquele, vai ser um interventor, que é o que pode acontecer. Mas aí qual seria o impacto? O interventor trocaria o treinador, sendo o treinador não trocaria, mas assim, eu faço acerto com uma pessoa, e essa pessoa, que segurança jurídica você tem? Não tem muita, não. Né? Mas é que eu não sei se mudaria na prática muita coisa. Mas enfim, então, vamos assim, aguardar. Eu acho que vem a Abel aí. Eu prefiro fazer negócio com quem vai continuar no comando, né? Eu não sei, eu acho que veio a Abel. Você acha que vem o Abel, Mário? Acho. Vocês acham sensação? É só a sensação. Só a sensação. Vocês acham que já está garantido e vai relaxar o Abel nesses próximos jogos, Jojo? Como assim? Opinião. De jeito nenhum. Nos próximos dois de Libertadores? Mas ele vai poder rodar agora com mais tranquilidade, né? Vai o primeiro rodar classificado. e vai terminar com a melhor campanha. Rodando, ele vai terminar com a primeira campanha. Muito provavelmente. Rodando. Bom, o Abel agora estava no telefone. Bota o grupo G na tela aí. Eu quero ver a classificação do grupo G pra gente... Aí, gente. Aí. Esse aí, pro Cerro, pro Sport e pro Bolívar, era o grupo da morte, tá? Isso. Simplesmente porque tinha o Palmeiras. Muito bem lembrado, Mari. Olha isso. E o grupo do Flamengo era um grupo tranquilo. Olha tranquilo, né? Faltam duas rodadas do Palmeiras. Não é que o Palmeiras está classificado. Faltam 2 rodadas do Palmeiras, já é o primeiro. Já tem mais que tem o triplo da pontuação. É o primeiro do grupo. Então tá bom, 12 pontos. Cerro tem 4, o Sport tem 4 e o Bolívar tem 3. Por isso é que eu brinquei. Será que o Abel vai relaxar? Não vai. Ele falou, não vamos. Não, ele vai fazer. Ele quer a melhor classificação geral. Ele vai fazer 18 pontos, isso que ele vai fazer. Para ter vantagem até o final. Exatamente. Até a semifinal. Só que você tem mais, só que você tem mais tranquilidade. Muito bem lembrado. Você tem mais tranquilidade para você rodar o elenco. Que a gente vai ver talvez isso com mais força. Agora, poupar, igual a gente viu o Vasco poupando o Campeonato Brasileiro para jogar Sul-Americana, não veremos. Isso é uma outra coisa que nunca me convenceu, a final única. Não, aqui eu acho que não faz muito sentido, né? Dessa cultura europeia que a gente importa, isso aí eu acho que não fez final muito única. sentido. Se você pode ter 2 jogos com 2 lotações, atendendo a 2 públicos, 2 transmissões de TV, não dá para fazer mais dinheiro do que jogando uma só. E ainda você tira... Ah, mas na Europa não é assim, né? Na Europa é sempre muito melhor. E ainda você tira o direito de quem fez a melhor campanha de se apresentar no último jogo frente ao seu público. E do torcedor que se sacrificou a competição inteira e chega na final não tem oportunidade. Tem que gastar um dinheirão. Tem oportunidade. Tem que gastar um dinheirão e quando ganha já tem que se programar para uma outra viagem. Porque é logo em seguida de Mundial.
Não acho legal também. Por isso que a gente viu ano passado uma final brasileira da Libertadores fora. Que não fez sentido nenhum. Não faz sentido. Não, a gente já teve outras também. Ô, Jojo. Oi. Muito obrigada. Já 74 pontos ganhos na fase de grupos, em 28 jogos. Ou seja, se fosse um campeonato brasileiro, ele ia ser campeão com 50 rodadas de antecedência, mais ou menos, né? 74 pontos em 28 jogos, são 24 vitórias, 2 empates e apenas 2 derrotas num jogos que ele largou. Falou, não, isso aqui eu vou com o time reserva, sei lá o quê, e largou. 84 gols marcados, 25 gols sofridos, é um aproveitamento de 88%. Vou repetir, se isso fosse o campeonato por pontos corridos e com 28 jogos, o Palmeiras já seria campeão. Ninguém ia encostar no Palmeiras com um desempenho desse. E aí, bom, agora, né, que tá classificado, o Palmeiras vai tirar um pouquinho o pé. Não, não vai não. O Abel falou que vai continuar forte, na pegada forte. Então tá aí o Abel falando que não vai ter esse papo de tirar o pé, não. Vai com o pé no fundo. No fim de semana tem o São Paulo em Barueri. E Deus nos acuda para quem encarar o Palmeiras, Arnaldo. Então, o Palmeiras, eu acho, tem um desafio nessa temporada que vem se caracterizando nos últimos tempos, que parece ser o mais simples de resolver, que é fazer em casa o que ele faz fora, né? Normalmente, essa marca é de um mandante e não do visitante, né? Então, você disse ali e mostrou, antes da entrevista do Abel, o desempenho do Palmeiras na fase de grupos ao longo dos tempos. Isso, melhor campanha, decidir em casa só se justifica no final se o Palmeiras melhorar como mandante, né? A única derrota do Palmeiras recente foi para o Bahia como mandante no Allianz Parque pelo Brasileiro. Custou naquela rodada a liderança do campeonato, o Palmeiras recuperou depois jogando contra o Vasco. Então, nessa série que vem por aí, o Palmeiras vai ser muito mais mandante, a série até o Mundial, do que visitante. Não só os 2 jogos da Libertadores, como os jogos do Brasileiro também. E aí, né, Tironi, ser mandante implacável, talvez o Palmeiras precise ajustar algumas coisas, primeiro de fora e depois dentro de campo. De fora, a questão do estádio cheio sempre, da mobilização, do preço dos ingressos, que parece que, pelo menos para Barueri contra o São Paulo no Clássico, a direção toma, enfim, uma medida, né, de baixar o preço dos ingressos para encher o estádio. Essa é uma primeira boa medida. E o ambiente do estádio, a pressão que o Palmeiras não tem conseguido fazer, curiosamente, desde o ano passado, quando faz partidas decisivas em seu estádio, né? No ano passado ele foi eliminado no Allianz Parque nos mata-matas, e no jogo decisivo do Brasileiro contra o Botafogo, que ele podia empatar, ele perdeu, né? Então, essa circunstância, o visitante implacável já tem o carimbo, já está certificado. Resta ser, para quase ser perfeito a essa altura, ser implacável também como mandante. E aí, vamos para o campo. O Palmeiras ainda é um time em formação, né? Com esses jogadores novos todos, vários importantes que chegaram, vários que chegaram neste momento e alguns estão dando o ar da graça agora, que chegaram no ano passado, como o Giai, por exemplo, o Felipe Anderson, que melhorou, ontem não jogou, né? Então tem muito jogador bom, o nível de jogo do time pode melhorar muito ainda. Isso é interessante, isso é uma boa comparação com o Flamengo também. Para mim o Palmeiras está muito longe do teto dele. Pode ser o Vitor Roque, o Paulinho. Vitor Roque, Paulinho e Estevão. A gente ainda não viu praticamente os 3 juntos. Então acho que tem muita coisa, não tirar o pé do acelerador que o Abel fala, não perder o foco, o Casão já disse isso, ele é muito bom, e incrementar o jogo. O Palmeiras tem condição de incrementar o jogo também como mandante. E a partir do jogo do São Paulo ele tem essa primeira oportunidade e depois ele poucas vezes vai sair daqui da região, né? Não vai fazer mais viagens longas. E aí, um dado interessante no Brasileiro, o Palmeiras terá, depois do São Paulo, os 3 primeiros colocados do campeonato para medir forças. E talvez abrir vantagem, né? Ele joga contra o Bragantino, que é a grande surpresa do campeonato, fora de casa, mas é pertinho. Ele joga contra o Flamengo no confronto direto, demais isso, hein? No Allianz Parque. E ele visita o Cruzeiro, no Mineirão.
Se o Palmeiras, nesse mês que falta, 20 dias que falta para a parada do Mundial, conseguir abrir vantagem no Brasileiro e chancelar a melhor campanha da Libertadores para ter vantagem no mando, convenhamos que o Palmeiras vai para o Mundial numa boa, né? Porque a volta, aí você já acumulou uma gordura importante para a parte decisiva da temporada que vem depois do Super Mundial nos Estados Unidos. Então, talvez essa missão de largar bem no Brasileiro, largar bem na Libertadores, o Palmeiras já tenha cumprido, mas dá para ir quase ao máximo. Então, nesses próximos jogos, a dificuldade dos confrontos no Brasileiro me parece bem maior do que os confrontos restantes na Libertadores, os 2 jogos que o Palmeiras faz em casa contra o Sporting Cristal e o Bolívar. Ô, Casão, esse é um ponto, né? Ainda falta uma galera aí para começar a jogar bem, para entrar na melhor forma, além do Vitor Roque, né? Tem Maurício, tem o Veiga que está no banco, enfim. É muita coisa pro que o Palmeiras tem. Dá para rodar bem, né? Dá para rodar, dá para fazer mil coisas, né? O elenco do Palmeiras é muito bom. O Palmeiras demorou para começar a mudar o elenco. Eu acho que essa mudança que está tendo em 2025 já poderia estar ocorrendo lá no Campeonato de 24. O Abel empurrou um pouco para frente aqueles mesmos jogadores e tal. E aí, como o ano passado só ganhou o Paulista, a coisa não funcionou como estava funcionando como sempre, ele e a Leila resolveram realmente mudar o elenco. Do meio para frente é outro time, completamente, né? Outro time. Os volantes também chegaram há pouco tempo, tanto o Martínez quando entra, o Moreno e tal. E é uma nova equipe. Uma nova equipe que fica muito mais rápida, muito mais agressiva. É uma equipe muito mais agressiva, muito mais rápida e com mais dinâmica de jogo. Eu acho que esse meio-campo do Palmeiras atual, principalmente com o Evangelista jogando, ele tem uma dinâmica maior. Tanto que o gol que o Esteban fez não foi só o foco, não foi só a concentração no jogo, foi também a dinâmica que o Evangelista tem. O Evangelista tem aquela dinâmica do jogo correr. Então ele caiu, levantou e fez o jogo correr. Então a dinâmica do meio-campo do Palmeiras é maior, a velocidade e a agressividade do ataque é maior e ainda tem muita coisa para melhorar. Então, gente, é assim. O Arnaldo falou que o Palmeiras vai jogar agora com o São Paulo, né? Depois tem Bragantino fora, Flamengo em casa e Cruzeiro fora. Se o Palmeiras vencer as 3 primeiras, né? Vencer o São Paulo em casa, ir lá fora no confronto direto e ganhar do Bragantino, pegar o Flamengo em casa e ganhar do Flamengo, se ele empatar com o Cruzeiro lá, gente, ele disparou. Ele disparou. Porque o Cruzeiro é o último da fila. Né? Então, a urgência do Palmeiras para terminar antes do Mundial em primeiro lugar e tranquilo é vencer os 2 mais próximos, né? Que é Bragantino e Flamengo, que vem antes do Cruzeiro. Se o Cruzeiro viesse antes, tinha que ganhar do Cruzeiro de qualquer jeito, mas o Cruzeiro é o último da fila nesses próximos jogos. Então, o Palmeiras, do jeito que vem jogando, do jeito que o time está focado, do jeito que o time mudou e o trabalho do Abel sempre muito competitivo, o Palmeiras tem grande chance mesmo de dar uma disparada no Brasileiro, acabar a primeira fase invicto, com 100% de aproveitamento na Libertadores, e aí nós voltamos lá no Paulista, tá? Vou voltar lá no Paulista. O Palmeiras foi vice-campeão, chegou na final. Ele está primeiro da Libertadores, a melhor campanha da Libertadores. E ele está primeiro no Campeonato Brasileiro. Então você olha que tem um peso muito grande a chegada do Palmeiras da final no Paulista, porque a sequência continuou mostrando que o Palmeiras é competitivo, que o time é forte. Lá no Paulista ele estava preparando esse time. Ele ainda não tinha um time feito. Ainda não tinha a competitividade que ele gosta de ter. Ainda não tinha o time titular dele. E agora, no Brasileiro da Libertadores, está acontecendo isso. A melhor campanha do ano, né? É a melhor campanha do ano. Sim. Dos times. É isso. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal JP Palmeiras, já se inscreva. Ative o sininho de notificação para não perder nada que eu poste aqui no canal. Falou e até mais!